E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse aqui é mais um vídeo das aulas da playlist de transferência de calor por convecção. Na última aula a gente falou sobre escoamento sobre cilindros, mostramos um monte de coisa sobre escoamento sobre cilindros, como é que se vai iniciar o entendimento da hidrodinâmica, que é fundamental para a gente entender a transferência de calor. E no finalzinho da aula, olha só, esse é o material da aula de hoje, mas no finalzinho da aula a gente chegou nisso aqui, ó, nessa equação que está aí em amarelo. Essa equação ela tem um nome, né, chamada de equação de Hilbert. Ela é a equação que nós usamos para modelar esse Nusselt médio de uma transferência de calor no escoamento externo ao redor de um cilindro. E ele tem algumas constantes que a gente pode ver, né? O C é uma constante, o M é uma constante, o Reynolds, a gente sabe como determinar, o Reynolds é dado um diâmetro do cilindro, o número de Prandtl, que vai depender das propriedades do fluido, né, que está escoando ao redor do cilindro. Com isso aqui a gente consegue identificar qual que é o nosso coeficiente médio de transferência de calor. E a gente precisa agora entender como é que a gente determina então essas constantes que estão aí, esse C e esse M, que está aqui no exponencial do Reynolds, né? Eu poderia simplesmente jogar essa equação aí e falar para vocês, olha, essa daí é o meio, e se você quiser saber qual que é o valor de C e de M, você vai lá no livro, está na tabela 7.2 do livro do Encropera. Você vai lá e vai buscar para vários números de Reynolds qual que é o valor de M para o valor de C. Poderia só falar isso, tá? Mas eu acho que é bom ter um entendimento de onde que vem esses valores, na verdade. Eu queria propor uma ideia para vocês, tá? Eu vou propor um experimento que a gente vai fazer mentalmente, mas a gente vai, os resultados que eu vou mostrar são resultados assim mais próximos do que foi realmente feito mesmo, né? Queria saber isso, queria saber qual que é que você determina a troca de calor ao redor de um cilindro. Para isso foi feito um monte de experimentos, sabendo que a hidrodinâmica ao redor do cilindro é muito afetada pelo número de Reynolds. Você vai aumentando o número de Reynolds, a gente foi ver na última aula, né? Começa com o escoamento, que tem o ponto de separação lá a jusante no cilindro, né? Quase já na esteira, e depois você vai aumentando o número de Reynolds, esse ponto de separação vai chegando um pouco mais para frente, e depois começa a virar a transição de camada limite laminar para turbulenta, e aí o ponto de separação vai lá para trás de novo. Ou seja, você sabe que tem uma influência muito grande no número de Reynolds no modo como o escoamento ao redor de um cilindro vai ser. Então, vamos propor um experimento para a gente entender como que cada modo cada estrutura que é formada, né? Digamos assim, cada característica global que vai ter esse escoamento vai influenciar essa troca de calor. Para isso foi pensado isso aqui, ó. Vamos pensar um experimento que eu estou vendo ele na lateral, tá? É um grande tanque de ar aqui, um túnel de vento, na verdade. Então tem um túnel de vento que tem um tanque de ar aqui, está numa pressão, sei lá, pressão de estagnação. E quando ele entrar aqui, ó, o ar entra por dentro da tubulação, ele vai ter uma certa velocidade, uma velocidade média, aí que eu vou falar, uma velocidade que é o que eu chamo de velocidade de campo livre. Para a determinação que eu estou colocando aqui, para esse desenho que eu fiz, eu deixei os meus componentes de tamanho muito grande, né? Você vai ver que esse ar vai passar aqui por dentro, ele vai encontrar esse cilindro. Aqui está o meu cilindro, outro cilindro de tamanho D, e tem uma coisinha no meio dele aí que a gente vai falar já o que é. Esse cilindro aqui está com o tamanho D muito grande, só que é só para a gente enxergar mesmo. Na realidade, a gente teria que fazer esse cilindro bem pequenininho, bem longe das paredes, tá? Porque daí você evitaria que a camada limite que se forma no escoamento passando pelas paredes influenciasse quer dizer, que a camada limite entrasse em contato com o cilindro, né? Ou que houvesse uma interação entre a camada limite formada nas paredes do meu túnel de vento e a camada limite formada perto do cilindro. Você não quer que isso aconteça, você quer que o cilindro esteja lá sem nenhum tipo de confinamento influenciando. A gente fala isso de efeitos de confinamento mesmo, começar a confinar muito as paredes próximas do seu objeto de estudo. Você começa a alterar muito as características hidrodinâmicas. Ninguém quer isso. Você quer então que o cilindro seja bem pequenininho dentro de um túnel, né, que na verdade é muito grande. Então aqui deveria ter, até faltou colocar isso, né? Eu deveria ter aqui, por exemplo, uma certa dimensão, uma dimensão H aqui, ó. Uma dimensão, vou chamar essa dimensão de H, tá? E esse H aqui, ó, para o experimento ser bom, o meu H ele tem que ser muito maior do que o D. Na realidade, assim, se eu for olhar experimentos, tanto experimentos como esse, né, físicos, quanto experimentos numéricos também que existem, só girar um pouquinho aqui minha tela para não pegar a porta, beleza. Tanto experimentos numéricos quanto experimentos físicos que existem, esse H, quer dizer, a razão que tem que ter entre esse D e esse H tem que ser da ordem de 1%, ou seja, o diâmetro tem que ser 1% desse H, ou seja, a área por onde o ar está passando tem que ser muito, muito maior
do que essa área aí, que é a área frontal desse cilindro, tá? Então, que seria o diâmetro, no caso. Então tem que ser um negócio muito pequenininho com relação à área muito grande. Normalmente o pessoal tenta fazer 1%, 0,5%, acho que 2, 3% ainda é aceitável. Assim, tem umas regras que o pessoal de aerodinâmica experimental segue aí, e a gente que é de aerodinâmica numérica segue também, né, para poder ter uma certa, no nosso caso é uma questão também numérica também. Você precisa ter você tem esse efeito de confinamento, você coloca um domínio muito pequeno. Mas enfim, só discutindo aí coisas um pouco fora disso, né? Mas o que vai acontecer então? Você vai ter um ar entrando aqui com essa velocidade, ele vai estar com a velocidade 1 infinito. Vamos fingir então que esse H é muito, muito maior do que D, ou seja, a camada limite que tem aqui desenvolvendo aqui embaixo na parede, ela é muito, muito pequenininha. A gente não vai nem ligar para ela. E esse escoamento aqui, então, vamos considerar que ele tem uma certa velocidade. Aqui eu coloco o que? Eu coloquei um tubo de pitot. Esse tubo de pitot aqui, ele me serve para quê? Esse tubo de pitot, eu vou usar ele para medir, né? A partir do tubo de pitot, eu consigo obter o que? Eu consigo obter a minha velocidade de campo livre. Eu coloquei esse tubo de pitot, está um pouco embaixo aqui, mas a gente quer estar lá mais para o meio do domínio, sabe? Não está perto da camada limite, não. Está bem mais para o meio. Eu posso até jogar ele um pouquinho mais para cima aqui, ó, para ficar mais claro pra gente o que ele vai fazer, mais ou menos aqui, ó. Vai estar mais ou menos nessa região. Pega lá no meio do escoamento essa velocidade ali de campo livre, ali no meio desse meu túnel de vento. Aqui também eu tenho umas coisas aqui que estão medindo, né? Vocês estão vendo que tem esses negocinhos aqui, ó. Isso aqui é um medidor, isso aqui é um medidor. Esse foi o meu jeito de mostrar um medidor de temperatura. Tá? Eu tenho medidores de temperatura aí. Esse medidor de temperatura que está aqui, ele está no meio do meu domínio, no meio da entrada de ar que eu estou estudando. Então essa temperatura que ele vai pegar, eu vou até botar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Essa temperatura aqui, esse primeiro medidor que está mais para a esquerda que está pegando, ele vai me pegar minha temperatura de T infinito, que é a temperatura lá no campo livre, antes de qualquer influência de troca de calor que a gente vai considerar. Aqui, ó, eu tenho esses medidores de temperatura que são termopares, eles estão bem na superfície, né? Por que eu coloco 4 medidores de temperatura desse jeito assim? Olha, é porque eu estou querendo... Eu posso ter, eu sei que fisicamente vai ter um pouquinho de diferença de temperatura entre esses locais, né? Se eu pego agora temperatura em vários pontos e faço uma média, eu consigo obter uma média dessa temperatura de superfície um pouco mais aproximada. Eu conseguiria medir aqui, por exemplo, sei lá, uma temperatura, vou chamar isso aqui de TS1, aqui vai ser TS2, aqui vai ser TS3 e aqui vai ser TS4. Ou seja, eu tenho 4 pontos medindo temperatura na superfície deste cilindro aqui. Tá? E esse cilindro eu nem falei o que ele é ainda. Então, esse cilindro está aí, eu estou só falando. Tem um cilindro ali no meio. E eu sei que a minha temperatura, eu vou chamar de temperatura de superfície, vai ser essa aqui, ó, temperatura de superfície. Já vou usar uma anotação aqui pra gente, olha, igual ao somatório. Vai ser isso aqui, ó, somatório de I igual a 1 até 4 de TSI dividido por 4, ou seja, a média das 4 temperaturas que eu tenho. Simplesmente eu vou tirar a média, eu estou com a minha cabeça, tá na frente, né? Eu vou jogar aqui pro lado aqui para vocês verem, ó. Seria isso aqui, tá vendo? Essa temperatura de superfície que eu vou considerar a média das temperaturas que eu medi nesses 4 pontos, só isso, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, né? Esse cilindro, o que é esse cilindro? Eu posso fazer o cilindro que eu quiser, eu posso fazer o cilindro de madeira, de plástico, de alumínio, de aço, mas nesse caso, eu estou querendo, o meu objetivo nesse experimento é estudar a troca de calor. Então eu quero que esse cilindro tenha uma certa troca, algo vai esquentar nesse cilindro, eu quero que esse cilindro esquente de alguma forma. Então dentro desse cilindro, eu faço passar aqui por dentro dele esse negocinho vermelho que está desenhado aí, esse círculo vermelho, ele representa uma resistência, como se fosse uma resistência, um resistor, né? Uma resistênciazinha, igual essas de chuveiro, sabe, que você liga ali, ligando por dentro, passando por dentro do cilindro, ele é oco, tá? Um cilindro oco, eu tenho essa resistência por dentro do cilindro, e esse cilindro oco ele tem uma parede bem fininha, e eu, para melhorar, eu ainda faço esse cilindro aqui, ó, o material da superfície desse cilindro é de alumínio. Por que alumínio? O alumínio vai ter uma condutividade térmica muito alta, né? Ele conduz muito fácil energia térmica. E ele conduzindo fácil energia térmica, quando ele ajuda a distribuir melhor essa temperatura, né? Assim, porque se eu tiver um ponto que tiver uma temperatura um pouco maior do que o outro ao longo de um cilindro de alumínio, ele tendo uma superfície muito fininha, ele sendo todo muito bom condutor de calor, ele faz com que essa temperatura se equalize rapidamente, né? Vai sempre se equalizando ali. Então eu tenho uma resistência que vai passar dentro desse cilindro, um resistor igual de chuveiro, que eu vou ligar ele com uma potência que eu sei qual que é, eu vou dar uma potência para ele, eu tenho um potenciômetro lá que eu falo, ó, quero 10 watts, quero 30 watts, quero 40 watts, eu sei o que eu quero que ele aqueça. A perda que eu tenho entre o meu potenciômetro e o meu resistor,
ela é muito pequena. A conversão de energia que a gente tem ali de um potenciômetro para dentro de uma resistência elétrica, ela é quase direta, né? A energia elétrica que está passando, ela vai ser, sei lá, o pessoal que é de elétrica deve saber mais isso do que eu, tipo 99,9% isso vai virar, acaba virando calor, acaba virando troca de calor. Ou seja, esse resistor ali dentro, ele se aquece e ele vai emitir calor. Ele emitindo calor, se ele está aqui passando por dentro desse cilindro, para onde que vai esse calor? Esse calor vai para a superfície do cilindro. Ele vai passar aqui, ó, vai começar a entrar, a passar por dentro dessa vai passar daqui para cá, certo? Para a superfície do cilindro. Tem um fluxo de calor ali saindo do meu resistor e entrando ali para dentro desse cilindro. Mas como o meu cilindro é um excelente condutor de energia térmica, ele equaliza muito rápido. Então a temperatura dele vai ficar mais ou menos ali uma temperatura constante, que eu vou determinar qual que é essa temperatura. Eu consigo, na verdade, até controlar essa temperatura, né? Eu poderia juntar aqui, através dessas minhas medições de temperatura que eu estou fazendo, nesses pontos aqui, ó, essas medições de temperatura que eu tenho aqui, aqui e aqui, eu poderia juntar essas medições de temperatura e controlar isso aí, juntar um controlador junto a isso aí, para fazer com que eu consiga saber qual que é a temperatura de superfície. Poderia controlar isso, eu controlo o potenciômetro, né? A temperatura está mais alta do que eu quero, o potenciômetro diminui um pouquinho, enfim. Dessa maneira, o que eu estou determinando? Eu tenho um fluido que está com uma convecção, eu tenho uma velocidade de um fluido aqui determinada que eu posso definir ela, eu posso controlar ela também. Eu vou olhando aqui para o meu resultado do meu tubo de Pitot, sabendo, eu aumento essa velocidade, eu diminuo essa velocidade. Outros parâmetros que eu sei, eu posso medir essa temperatura também aqui a temperatura infinita. Isso aí também pode ser medido dependendo das condições do seu túnel de vento, às vezes até bem controlado isso, sabe? Fica bem constante aí. As temperaturas de superfície eu posso medir ou até controlar elas também, dependendo do meu potenciômetro, que eu aumento essa temperatura, diminuo, mas eu tenho como controlar esses valores, né, saber qual a temperatura de superfície. E eu tenho o que mais? E eu tenho qual que é o valor do calor, né? Troca essa taxa de transferência de calor que eu estou jogando ali para dentro também, eu também sei qual que ela é. Para que isso aí vai me adiantar? Eu pego esse experimento que eu fiz agora, esse experimento mental, tudo passando aí por dentro desse cilindro, até desenhei aqui, ó, falei dessa questão do resistor dentro do tubo, eu esqueci que eu tinha desenhado, feito um desenho 3D também. Você bota aqui uma diferença de potencial, tá? Algo que vai gerar essa potência elétrica ali, eu falei um potenciômetro, uma bateria, qualquer coisa que você sabe o que é, ela vai passar. Essa resistência vai aquecer esse resistor elétrico aqui no meio e vai trocar calor, né? Vai começar a trocar calor e aquecer essa superfície aí de alumínio, desse tubo de alumínio, e aí assim, pode ser que tenha uma pequena diferença de temperatura para evitar que tenha qualquer discrepância no valor da temperatura. Eu vou lá e meço igual eu medi aqui, ó, eu meço em 4 pontos para fazer uma média. Posso fazer medições aqui em vários pontos ao longo da superfície, aqui ao longo de L, né? Eu faço, sei lá, eu vou medir, coloco um termopar aqui, eu coloco outro termopar aqui, coloco o termopar aqui embaixo, outro conjunto, né, de termopares, né, um conjunto de 4 pares de termopares para medir. Então com isso daí eu consigo uma temperatura média boa, sabe? Eu consigo saber uma excelente estimativa para minha temperatura de superfície. Eu posso até controlar um pouquinho o meu experimento, melhorar alguma coisa no meu experimento, se eu perceber que essas temperaturas estão variando muito. Posso perceber isso também e falar, vou modificar algo aqui ou ali no meu experimento para tentar fazer com que a temperatura seja ainda melhor, né? Talvez mudar o material do meu cilindro, enfim. Estou falando desse experimento aí porque agora eu estou vendo que eu tenho um monte de parâmetros controlados que eu posso alterar. Eu posso ir aumentando a velocidade, se eu quiser, eu vou aumentar a velocidade aqui no meu túnel de vento, vou lá girando, o botão de velocidade vai aumentando essa velocidade do túnel de vento. E eu tenho, obviamente, a física que vai resolver isso daí. A física está nessas equações que estão aqui do lado. Estão vendo elas? Qual que é essa primeira equação aqui? Ó? Essa equação é a lei do resfriamento de Newton. Ela fala o quê? Que o H, esse H barra, que eu não sei o que é o coeficiente, o nosso coeficiente convectivo, multiplicado pela área. Isso aqui é a área do nosso cilindro, certo? É π vezes d, 2πr, né, que é o perímetro externo aí desse cilindro, multiplicado pelo L, que é o comprimento dele assim, na envergadura. Essa é a área então de contato desse cilindro, e eu tenho a diferença de temperaturas. A temperatura da superfície, que eu posso controlar ou medir, e a temperatura do infinito, que é a temperatura da entrada lá do ar nesse túnel de vento. Tenho todos esses valores aí estão determinados. O número de Reynolds, eu também posso calcular. Olha, o meu número de Reynolds ele é igual ao quê? Eu tenho a velocidade de entrada, tenho esse valor aqui. Eu tenho o diâmetro externo do meu cilindro, tenho, para saber qual é o número de Reynolds. E isso aqui, que é a viscosidade cinemática, eu posso avaliar, são propriedades do fluido, né? Só que eu tendo a temperatura do fluido, eu posso usar isso aí para
Quer dizer, eu tendo dois valores, na verdade. Eu preciso tanto dessa temperatura de superfície quanto a temperatura T infinito, porque daí eu vou conseguir definir isso aqui, ó. A temperatura de filme, que é nada mais é do que a média de TS mais T infinito sobre 2. Isso aqui é o que a gente costuma usar, tá? Quando a gente vai determinar temperatura, vai determinar as propriedades de um fluido em uma certa temperatura. A gente usa a temperatura de filme, a média da temperatura da superfície com a temperatura do fluido no campo livre. Usa isso aqui como uma temperatura de filme e determina a partir dessa temperatura qual que é a viscosidade cinemática. Igual está aqui, ó, essa viscosidade cinemática aqui, ela vai ser determinada dessa forma. Os outros valores aqui que eu precisar para calcular, por exemplo, o número de Nusselt médio, olha, o único que eu não sei novamente é o meu H barra. O meu diâmetro eu sei, e o kappa, que é uma propriedade da condutividade térmica do fluido, também é determinado da mesma forma. Vou determinar tanto o kappa quanto a viscosidade cinemática através da temperatura de filme. Beleza? Tendo essas determinações aí, qual que é a única incógnita que eu tenho no conjunto de equações que eu tenho aí? A única incógnita que eu tenho aqui agora é justamente o meu H barra. Eu não sei qual que é o H barra, mas eu sei que eu definindo todos os outros parâmetros, eu consigo definir H barra. Eu sei, eu entendo isso daí. A única coisa que eu não tenho resolvida ainda é o H barra. Esse aqui foi o experimento, né? A ideia de onde surgiu a equação de Hilbert foi um experimento parecido com esse aí. Vocês imaginem esse experimento de Hilbert, cara. Essa equação de Hilbert, ela é, sei lá, dos anos, se eu não me engano, dos anos 30, tá? Ela é bem antiga, porque foi um esforço feito pelos laboratórios de pesquisa. Se não me engano, na época foi a antiga NACA, né, que virou NASA, fez esse esforço de fazer um conjunto de experimentos, um monte de experimentos, ou seja, aí você pensa todo o gasto que você tem para fazer isso, né? Você tem gasto de ter um laboratório, construir um túnel de vento, juntar material, juntar gente para analisar dados, juntar gente, assim, tudo, juntar os engenheiros que vão construir isso daí, tudo isso, né, junto ali no esforço para você pegar para um monte de condições diferentes, escoamento sobre cilindro, você tirar qualquer taxa de transferência, qualquer esse coeficiente de transferência de calor. Um experimento tipo esses aí pode ter sido feito, né, pelo Hilbert, né, mas quando você tira isso daí, o que você vai ter no final? Você vai ter para vários números de Reynolds, ó, você vai ter aqui, por exemplo, para um valor de Reynolds, sei lá, vamos botar aqui, ó. Eu vou ter, por exemplo, para um valor de número de Reynolds D, sei lá, tem o Reynolds D igual a 0. Eu vou ter um certo número de Nusselt, certo? Um Nusselt D aqui, ó. E depois eu vou lá, Reynolds 0, é óbvio que o meu Nusselt vai ser, não sei, não dá nem pra fazer isso, né? Eu exagerei desse Nusselt, que eu vou ter o Reynolds 10, por exemplo. Aí o meu Nusselt vai ser, sei lá, alguma coisa. Aí eu venho agora Reynolds 10 a 2, aí o meu Nusselt dá outra coisinha aqui. Agora Reynolds 10 a 3, aí o meu Nusselt dá outra coisinha aqui. E aí você vai tirando, né? Para cada número de Reynolds você vai ter um valor de número de Nusselt. Então isso daí você vai obter, obviamente, você deve esperar que você consegue colocar isso na forma de um gráfico. Um gráfico seria dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar a setinha. Aí, ó, tô aprendendo, hein? Isso aqui aos poucos, até o final do curso eu vou estar craque nisso aqui. Eu vou ter um gráfico mais ou menos assim, tá? Eu vou ter que diminuir isso aqui, senão eu não vou conseguir escrever direito não. Vou diminuir essa minha tabelinha que eu expliquei aqui, ó. Diminuir ela bem, vou deixar bem pequenininha. Aqui, opa, assim você vai acabar obtendo valores assim, tá? Seria a minha tabelinha e eu preciso disso aqui um pouquinho mais pra cima agora. Vou puxar aqui, vamos aqui, beleza. Olha, você tem isso aqui então, você vai ter, sei lá, um número de Nusselt, ó, Nusselt para cada diâmetro, Nusselt médio, aqui você vai ter o número de Reynolds para cada diâmetro. Para facilitar, tá? Já vou jogar isso de cara aqui para vocês. Isso aqui está na escala log-log, ou seja, isso aqui na verdade é o log, ó, log, isso aqui também é log, tá? Ou seja, escala logarítmica, ou seja, está crescendo assim, a escala tipo... a mesma coisa que a gente vê lá no escala, você sabe, né? Escala logarítmica não precisa explicar. Escala logarítmica você tem, sei lá, quando você olha a escala normal, a escala que não é logarítmica, você tem 1, 2, 3, 4. A escala logarítmica qual que é? 10 a 0, 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3, então vai crescendo nessas ordens de grandeza aí. Nesses experimentos ficou um negócio mais ou menos assim, ó. Vou até dar um zoom aqui para ficar mais legal, ó. Esse experimento ficou um negócio assim, ó. Primeiro que veio um ponto, tá, achou um ponto aqui, ó. Para esse número de Reynolds, deu esse valor aqui, ó. Sei lá, deu um valor aqui no meio. Ah, agora fez mais um número de Reynolds, deu um valor aqui em cima assim, ó. Ah, agora fez outro número de Reynolds, agora o valor vai ficar mais pra cá. Ah, fez outro número de Reynolds, o valor deu pra cá, pra cima assim. Por aí, sabe? Ficou dando uns valores que você vê, na hora que você olha pro gráfico, você fala, opa, isso daí é uma curva, isso não é uma reta, né? Ou seja, dava uma curvinha mesmo. Uma curvinha desse naipe aqui, ó. Até ver se será que eu consigo desenhar isso aqui? Eu vou tentar.
Será que eu faço assim, ó? Assim. Aí passa aqui. Aí vai passar aqui. Aí, ó. Eu tenho que desenhar assim, né? Aí vai passar aqui. Eu não sei se é bem assim não. Depois eu desenho aqui de novo esse. Aí, beleza. Aí eu vou puxar essa bolinha aqui só pra ficar juntinho, né, em cima da minha curva, tá? Só pra ficar bonitinho, fingir que eu fiz desse jeito aí. Isso aqui ficou um gráfico desse jeito. Olha, na escala log-log, o que é uma... Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tivesse feito isso aqui, ó. Que eu tivesse feito esse experimento, tivesse dado isso aqui, ó. Ah, deu aqui... opa, esqueci, né? Tem que tirar o spline aqui. Fiz esse experimento lá e deu isso aqui, ó. Deu um ponto aqui, aí o outro aqui, aí o outro aqui, aí o outro aqui, aí o outro aqui. Isso aqui é linear, né? Isso aqui na escala log-log, isso aqui é linear. Se fosse linear, show de bola. Show de bola. Eu só precisaria o quê? Eu precisaria extrapolar essa curva. Eu teria uma coisa assim, a minha equação seria essa aqui, ó. Nusselt de D barra seria igual a alguma constante vezes o Reynolds elevado a algum fator, e esse fator seria justamente, teria a ver com essa inclinação aqui, sabe? Seria um fator determinado, tá? Eu vou chamar esse fator aqui de alfa. Seria o fator que eu determinaria. Esse alfa seria inteiramente determinado através da inclinação da reta. Então beleza, tendo isso aí, seria isso. Seria a inclinação da reta, eu ia determinar esse alfa, ia ser um alfa constante para todos os números de Reynolds. E esse C seria determinado quando? Quando eu tivesse o meu número de Reynolds. Aqui, deixa eu ver... como é que eu determino esse C, né? O valor de C ele é determinado quando você tiver o Reynolds. Você vai extrapolar até chegar no Reynolds igual a 1, porque 1 elevado a qualquer valor de alfa é 1. E aí você sabe que aquele valor ali seria o C, seria o seu número de Nusselt naquela condição. Ou seja, então você consegue extrapolar, você vai extrapolando. Você não precisa nem medir no Reynolds igual a 1, tá? Não precisa nem fazer essa medição lá não. É só você falar que extrapolou. Pô, bem que eu estou vendo que as curvas estão grossas aqui, é porque eu estou escrevendo com isso aqui, ó. Eu vou diminuir essa grossura aqui das curvas, agora que eu estou entendendo porque está ficando grosso pra caramba. Beleza. Você vai extrapolar lá no Reynolds igual a 1 e você vai tirar qual que é esse valor da constante C. Ou seja, você tirou isso daí. Se fosse uma reta. Só que o resultado deu uma curva. Não deu uma curva tão igualzinha a essa aí que eu estou fazendo, uma curva bem mais suave do que isso. Mas com essa curva, o pessoal pensou o quê? Poxa, agora ferrou, né? Como é que a gente vai conseguir achar uma função que represente essa curva? É muito difícil de fazer isso. Existem aproximações para se fazer isso, tá? Eu posso tentar depois mostrar para vocês, tem no livro, fala sobre isso. Tem várias outras formulações além da de Hilbert. Tem depois, assim, acho que nos anos 30 o Hilbert fez essa aproximação. O Hilbert, na verdade, falou isso aqui, ó, olha, a gente vai ter que quebrar isso aqui. Ao invés de ser desse jeito, vou até tirar isso aqui, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou diminuir, na verdade, essa parte toda aqui, ó. Diminuir vocês. Ah, saiu uma bolinha aqui. Tá. Vou diminuir vocês. Se fosse isso aqui, seria isso aqui. Tá, e vai. Beleza. O Hilbert pensou, olha, essa curva, a gente pode pensar o seguinte, essa curva poderia ser aproximada como um conjunto de retas. Vamos pensar que isso aqui, na verdade, tá, eu tenho essa curva C, é a minha curva real, né? Isso aqui é de onde veio mesmo, são os dados, né? Os dados reais, eles eram dessa forma aí, ó. Deixa eu voltar aqui. Dados reais saíram do gráfico dele dessa forma aí. A estratégia foi pensar o seguinte, olha, essa curva, na verdade, ela é um conjunto de retas. Ou seja, eu teria como se fosse uma reta aqui, aí eu tenho uma outra reta aqui. Deixa eu até botar dessa forma, né? Vou botar como reta mesmo. Como se eu tivesse aqui, ó. Eu tivesse uma reta aqui, ó. Aí depois eu vou ter outra reta aqui. Aí depois eu vou ter outra reta aqui. E depois eu vou ter outra reta aqui. Tá bom desse jeito? Claro que não, mas é uma excelente aproximação. Ela dá com uma boa margem de erro, ela chega até um valor aceitável, sabe, de você fazer essa aproximação. Ou seja, isso daqui, aí o que foi feito? Foram criadas equações, né? Aí você teria cada uma dessas retas, dessas retinhas aí, você vai ter uma equação de Hilbert para ela. Você vai ter aqui, ó, tem uma... Deixa eu até reescrever isso aqui, vai ficar assim, vai ter, sei lá, um Nusselt. Opa, deixa eu tirar isso aqui, apagar isso aqui também que ficou sobrando. Vou pegar isso aqui, ó. Você vai ter uma equação que vai falar isso aqui, ó, o Nusselt médio de D, ele é igual a C vezes o número de Reynolds, e esse Reynolds aqui vai ser um M, tá? Vai ser um valor M, e para cada uma dessas curvas você vai ter um valor de M, ou seja, você vai ter um valor de C e de M.
Deixa eu tirar aqui. Ó, você vai ter um valor de C e de M que vai estar aqui, nessa parte. Aí você vai ter valor de C e de M que vai estar aqui, nessa parte, nessa segunda parte. Você vai ter um valor de C e de M que vai estar aqui também, nesse terceiro trecho ali agora, tá vendo? Você vai ter um valor de C e de M que vai estar aqui, em cima, nessa última parte. Isso aí para cada trechozinho de Reynolds, sabe? Isso aqui vai valer o que? Essa parte aqui, ó, essa primeira parcela ali que a gente cortou, ela vale para um trecho número de Reynolds até esse Reynolds aqui, ó, até esse Reynolds 1. Aí depois você tem um outro trecho aqui que vai valer o que? Aí você vai ter uma outra equação, que vai ser essa equação aqui, a segunda equação, que ela vai valer até um Reynolds D2. E depois você vai ter uma outra equação, que vai ser essa equação aqui, que ela vai valer agora para até o Reynolds D3, ou seja, entre o Reynolds D2, que é esse aqui, e o Reynolds D3, que é esse daqui, você vai ter essa nova equação. Ou seja, você vai repartindo os seus resultados em pequenos trechos de Reynolds. E foi isso que o Hilbert fez, foi isso que o trabalho todo do Hilbert fez. Isso gerou a equação de Hilbert, que era isso aqui, ó. É o nosso Nusselt médio. A gente até mostrou isso aqui na última aula, né? Ele é igual a C vezes o número de Reynolds elevado a M. Esse M, aí você tem duas constantes. A constante C é determinada para cada trecho de valores de Reynolds que você tem, e a constante M também é determinada para cada trecho de valor de número de Reynolds que você tem. Só que também tem um detalhe. Se você faz esse experimento para vários tipos de fluido, ou seja, agora você faz para valer para uma ampla faixa de números de Prandtl, né? Você sabe que os Prandtl menor do que 1 seriam os gases, Prandtl maior do que 1 já chega mais perto dos líquidos, né? A água ali mais ou menos o Prandtl 6, depois um Prandtl 60, vira outro tipo de fluido com uma capacidade de viscosa muito maior. Ou seja, para você fazer com que essa equação valha para uma ampla faixa de número de Prandtl, o experimento pode ser ampliado e você vai ver que você pode obter isso aqui, na verdade, uma equação mais ou menos assim, um Nusselt sobre Prandtl elevado a 1/3, tá? Isso aqui seria praticamente a mesma coisa. Você obteria essa equação aqui então também com o número de Prandtl elevado a 1/3. O que você obteria se você fizesse essa equação? Como eu estou mostrando aqui, ó, um Nusselt, vou botar aqui esse Nusselt sobre Prandtl elevado a 1/3. Se fosse esse daí que você estivesse botando, aí você teria que fazer a mesma curva para vários fluidos, né? Faz para água, faz para óleo, faz para nitroglicerina, faz para gasolina, faz para ar, gás ideal, faz para vapor de água, faz para nitrogênio, enfim, faz para um monte de fluidos. Você obteria essa curva aí com esse para vários fluidos. Se você quiser concatená-las todas no mesmo gráfico, você pega o número de Nusselt, divide pelo Prandtl elevado a 1/3 e você tem um mesmo gráfico onde vai estar todos esses pontos lá para vários tipos de fluidos, tá? E a equação que você obteria no final seria essa equação chamada de equação de Hilbert, que é essa daqui, ó, a equação de Hilbert. Isso aqui, gente, que eu passei para vocês, quem for ver esse vídeo aí, isso aqui dá um TCC, tá? Não tô brincando não, isso aqui dá um TCC. Se você quiser fazer chegar lá pro seu professor, falar assim: professor, tem um turno de vento sobrando na universidade? Se tiver, óbvio, né? Se você tiver um turno de vento sobrando, você quer fazer esse experimento aqui, ó. Você quer fazer isso, tem uns termopar aí sobrando, quero pegar um termopar lá e fazer e tal. Aí você faz o experimento, o turno de vento disso aqui, tenta reconstruir a curva do Hilbert, tá? Tenta reconstruir os dados de Hilbert, ver se você aproximou, se ficou diferente, se tem alguma coisa que você viu que está diferente do que o Hilbert observou. Você faz um experimento desse aqui, igual eu mostrei nesse vídeo aqui agora, dá um TCC fantástico. Se você quiser ainda fazer um TCC ainda melhor do que isso, dá para você ainda fazer simulação numérica disso aqui. Pega, sei lá, um software de CFD que, se for um software livre, como o OpenFOAM, por exemplo, se a sua universidade tiver acesso a um software comercial, como StarCCM, ANSYS e tantos outros que existem aí, você pode pegar, simular isso aí também e comparar. Aí você faz uma validação com a parte térmica, por exemplo. Você faz a simulação de CFD, faz o estudo experimental. Cara, isso aí dá um TCC fantástico de legal. Fantástico de legal, você fazer uma análise dessas aí. E se você fizer a simulação utilizando modelos de turbulência, né, vai ter alguns errinhos ali que vão aparecer, óbvio, por causa dos modelos de turbulência. Mas você faz essa simulação, cara, você obtém ainda... você faz ela sem precisar gastar muito computador, sabe? Isso aí daria um TCC fantástico. E pra galera que mexe com mecânica dos fluidos, que quer mexer com transferência de calor, TCC não precisa ter nada novo, né? TCC é só você testar alguma coisa, você quer fazer um teste, um conceito, isso aí daria um TCC muito legal para você fazer. Tentar reconstruir aí o estudo de Hilbert numérico computacional. Olha que legal. E eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu abro aqui, ó, o livro do Incropera.
Poxa, eu tenho que ver se eu vou achar ele aqui, viu? Essa parte que eu estou querendo mostrar. Tá, ainda bem que eu já abri direto nele, olha só. Abri diretamente no livro do Encropera. Vocês estão vendo aí o livro do Encropera? Olha a equação de Hilbert aqui, ó. Olha só, assim, é a correlação empírica de Hilbert. Eu não vou até depois olhar na referência qual que é a data que ele fez. E depois, né, teve outros estudos. O problema de você ficar fazendo estudos disso toda hora para melhorar esse gráfico é que assim, você gasta uma grana violenta para fazer um estudo desse, né? E assim, eu falei que você vai ter que ter estrutura, ter uma. Assim, se você for fazer um estudo de verdade, tá? Não falando um TCC não. Mas na época que faz esse estudo, vamos tirar um estudo assim para tirar os dados que vão ser usados industrialmente. Poxa, aí você vai ter que ter uma equipe para fazer análise de dados, uma equipe de fazer estruturas de controle e tal. Assim, vai ter que ter o espaço, construir, vai fazer aquilo. Assim, você precisa de coisas até que você nem pensa, precisa de secretária, por exemplo, para lidar com documentação, você precisa de um monte de coisa, assim. Então, não se fazem esses estudos assim com tanta frequência, até porque as correlações de Hilbert são muito boas, tá? E ele tirou essa equação que ela é funcional, usa isso, tá vendo? Altamente usado para números de Prandtl maior ou iguais a 7, se você estiver trabalhando com números de Prandtl muito mais altos, ele na verdade pode usar até para maior, Prandtl 6, 7, ela pode usar também, não tem problema. Mas se você chega nessa região que você tem um número de Prandtl bem maior, recomenda-se também usar essa relação de Joukowskas. Eu acho que é Joukowskas que fala, na verdade. E você vê que ela é muito parecida com a relação do número da relação de Hilbert, mas ela tem uma nova constante que é o n também, né? Esse é PR elevado a n, e tem essa correção aqui, ó. Você tem um número de Prandtl elevado a 1/4 e um número de Prandtl S, que é o que? Esse número de Prandtl avaliado com as propriedades na superfície, na temperatura da superfície. Essa é a única diferença que você tem se você for utilizar ele aí. Está até falando aqui, olha só, o número de Prandtl menor do que 10, o n é igual a 0,37, maior do que 10, 0,36, enfim, tudo bem próximo, né, de 1/3, aí, como a gente está vendo. E tem uma equação também, deixa eu ver, essa aqui é a equação Churchill, essa aqui, ó, a equação de Churchill e Bernstein, que propuseram uma única equação que cobre toda a faixa de Reynolds que você precisar para a qual os dados estão disponíveis. Fizeram um data fitting lá até achar a equação que ia funcionar, seria essa daqui. Olha, em exercício a gente normalmente não usa isso aí não, tá? A gente vai utilizar normalmente essa equação de Hilbert. A equação de Hilbert, você quer saber agora que eu falei, né? Ela é dividida em vários trechos de número de Reynolds. Olha aqui embaixo, você tem para o cilindro, olha, para um cilindro, você vai ter, sei lá, um número de Reynolds 0.4 a 4, Reynolds bem lento, né? Aquele, igual eu falei, o que estava lá no livro do Milton Van Dyke que eu mostrei na última aula, seria o creeping flow, um escoamento muito lento, quase não tem nem separação. Você vai ter o C igual a 0,989, o M igual a 0,330. Você vai aumentando o número de Reynolds de 4 até 40. Você está vendo como é que ele aumenta com potências de 10? Aqui está de 0.4 a 4, depois de 4 até 40, né, que seria 4 vezes 10 a 1. Depois de 4 vezes 10 a... 4 vezes 10 a 1 não, né? 4 vezes 10 a 1 a 4 vezes 10 a 2. Depois de 4 vezes 10 a 2 até 4 vezes 10 a 3. Aí já muda o valor de C, muda o valor de M. Você pode ver como é que essas coisas aí vão ficando, né? Se brincar um pouquinho com elas é bem interessante, tá? Bom, é isso que eu ia passar para você. Você vê que é uma faixa de 40 mil até 400 mil o número de Reynolds. Você tem outros valores de C e de M, é só substituir esses valores. A primeira coisa que você faz com o problema de escoamento, de troca de calor ao redor de um cilindro é isso. Determinar o número de Reynolds. A partir do número de Reynolds você sabe quais são os fatores que você tem que usar para essa equação de Hilbert, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Todas as propriedades, exceto PRS, deixa eu ver. Para o caso dos Joukowskas, esse aqui eu vou falar também já na... Eu posso falar isso aqui também. No caso para quem usa a equação dos Joukowskas, que é aquela que tem também que é a equação um pouquinho mais avançada do que ela, os fatores de C e M também são dados em função do número de Reynolds, como vocês estão vendo aqui. Pode buscar esses valores e repetir lá na equação dos Joukowskas, que é essa equação aqui de cima. Tem alguma coisa, cara, sobre... Tem também, né, esse experimento também pode ser feito para cilindros não circulares, porque nem sempre o trocador de calor vai trocar calor de um cilindro circular, né? Pode ser que o cilindro não seja circular, pode ser que o cilindro seja dessa forma aqui, por exemplo. Tem vários tipos de geometria que existem, e para esses tipos de geometria que existem, o que você vai fazer? Você vai pegar essa equação que é 7.52, que essa aqui é a equação do Hilbert mesmo, tá? Você fala, eu vou ter que calcular os valores ali de Reynolds e achar o meu C e o meu M para essa
para conseguir encontrar o meu número de Nusselt. Nesse caso, se o seu cilindro não for circular, se ele for, por exemplo, com uma geometria quadrada, vai depender da orientação da sua velocidade, tá? Aí você vai determinar qual que é o seu diâmetro a partir disso, calcular o número de Reynolds e nessa tabela 7.3 você vai buscar o valor de C e o valor de M, como está dado aqui. Tá vendo? É sempre isso aí. É engraçado isso, né? Se o cilindro não circular, o diâmetro, na verdade, não é o diâmetro hidráulico que a gente usava lá em mecânica dos fluidos, né? Aquele cálculo que a gente tem para o diâmetro hidráulico, não é aquilo. O diâmetro que a gente considera é a área frontal. É sempre isso, né? A área frontal, porque essa área frontal está relacionada a esse comprimento que a gente tem frontal ao escoamento, e ele é que nos dá essa informação dessa importância que você vai ter do desenvolvimento do número de Reynolds, né? Para o escoamento separado tem muito a ver com isso, e aí você vai conseguir calcular o modo que você tem da sua transferência de calor, seu número de Nusselt a partir da equação de Hilbert, beleza? Fica então essas soluções aí para vocês, para a gente entender como é que funciona esses cilindros. Próxima aula eu passo um pouquinho sobre como é que é o caso das esferas, beleza? Um abraço, até mais.